Se você quer melhorar o seu desempenho na cozinha ou busca uma carreira na gastronomia, seja bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas incríveis com histórias e técnicas, a teoria e a prática no mesmo lugar. Vamos começar! Félix, você não sabe. Ontem à noite eu passei um tempão preparando o sanduíche. Mas bem na hora de pegar o potinho de maionese, o que aconteceu? Tinha acabado, tava vazio. Nossa, que tristeza, Areta. Mas e aí, você conseguiu superar? Não, eu não sou mulher que desiste facilmente. Eu liguei pra minha mãe. Mas ela mora perto de você? Você conseguiu emprestar? Como que você resolveu? Que nada, Félix. Eu liguei pra aprender a fazer eu mesma. Mas peraí, do zero? Parecia super simples, mas olha, eu não sei aonde eu errei que a maionese desandou. Puxa, uma pena mesmo. Maionese vai bem com tudo, no peixe frito, na salada, no sanduíche. Tudo fica ainda muito melhor com maionese. Pois é. Vamos trocar uma ideia sobre esse molho super versátil com o Nicolas Ferreira, docente do Senac que sabe tudo de cozinha. Conta pra gente, Nicolas, o que é preciso para ter a maionese perfeita? Olá, Areta. Tudo bem, Félix? Então, uma maionese perfeita, ela precisa ter uma estrutura homogênea e única. E para acontecer dessa maneira, você tem que ter um cuidado com a técnica, mas também com as quantidades dos ingredientes. E de preferência, ter esses ingredientes sempre frios, né? Isso vai favorecer uma emulsão estável, que é uma característica desse molho base da gastronomia. Hoje a ideia é nós prepararmos uma maionese clássica, vamos fazer ela na mão. Vamos preparar também uma versão de maionese com ovo cozido, né? E aí também vamos fazer a variação de maionese com leite. Vejam agora as receitas de maionese caseira, molho tártaro e empanamento mole do docente Nicolas. Nós vamos preparar agora a maionese tradicional. A maionese tradicional, ela vai usar gema de ovo, pasteurizada nesse caso, para ter uma segurança maior. Nós vamos usar um pouquinho de mostarda, pode ser a mostarda Dijon, pode ser a mostarda amarela ou a marrom. O importante da mostarda é que ela vai auxiliar nessa estabilidade da nossa emulsão. Temos um pouco de sal, eu gosto de colocar só um pouquinho de alho para quebrar um pouco aquele sabor da gema do ovo. Tem um pouquinho também de algum tipo de pimenta, que pode ser a pimenta branca, pode ser uma pimenta, por exemplo, uma páprica doce. Foi a minha opção. E duas opções de ácido. Eu vou usar um pouquinho de limão, suco de limão siciliano, e vou usar um pouquinho também de vinagre para dosar essa acidez. E aqui eu tenho o meu óleo, né? Podemos usar um óleo de soja, podemos usar um óleo de girassol ou alguma outra versão. Outro detalhe importante é que todos os ingredientes estejam bem gelados, inclusive os recipientes os quais a gente vai utilizar para esse processo. Nossa, parece um detalhe super importante e eu não tinha a menor ideia. Nem eu. Eu acho que o pessoal de casa também não. Uma das coisas importantes para auxiliar no início do processo, se você estiver fazendo sozinho, é apoiar o bowl para que o produto comece todo unido e facilite, então, essa primeira etapa de homogeneização. Então, vou colocar minhas gemas, vou colocar aqui também um pouquinho da mostarda, um pouquinho de sal aqui só para começar, eu gosto de começar minhas receitas já colocando sal, um pouquinho de páprica doce e um pouquinho só de alho. Aí vamos fazer uma homogeneização inicial. Vou colocar já um pouquinho desse limão, depois eu doso mais acidez utilizando o vinagre também. Homogeneizei, vou começar aos poucos inserindo o óleo, no caso meu de girassol. Então não coloque, esse é o principal cuidado que vocês têm que ter quando preparar uma maionese, é a proporção de óleo. Então eu começo devagarzinho, se o seu bowl está bem fixo, você não precisa ficar com a mão nele. Se ele está ali correndo risco,
é importante que o faça. O movimento qual a gente prepara a maionese é sempre com a intenção de incorporar bolhas de ar. Então, eu vou misturar de cima para baixo e isso vai favorecer a incorporação de bolhas de ar e a homogeneização dos meus ingredientes. E aí, Areta, agora que você quer ficar especialista em maionese, entendeu? Ó, de baixo para cima. Sim, tem um movimento adequado. Exato. Se ela começa a ficar muito dura e difícil de bater, vocês podem adicionar um pouquinho ou do elemento acidificante aqui, que eu tenho, que é o vinagre ou limão, ou ainda no final do processo, eu posso adicionar um pouquinho de água. E já temos uma textura aqui boa. Podemos parar a adição do óleo. Vou adicionar um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de sal. Vou provar a acidez dela. Vou colocar um pouquinho de vinagre, que dá um pouquinho aquela acidez que pega bem no fundo da boca ali. E o limão, ele entra também como uma estratégia de sabor, né? Agora nós vamos reservar essa maionese pronta, de preferência na geladeira, né? E a partir dessa maionese nós vamos derivar um molho tártaro, né? Aquele molho com picles picado, pode variar esses picles, alcaparras e outros elementos aí que compõem um molho que vai muito bem com os pescados principalmente. Muito bem, então agora nós temos aqui a nossa segunda versão de maionese. Vai ser apenas óleo, no caso de girassol, leite integral de preferência, porque essa gordurinha de porco que ela tem vai auxiliar no processo de emulsão. Nós temos aqui também as duas versões de ácido que eu gosto de utilizar em maionese. Um vinagre de vinho branco e um pouco de limão siciliano, sal, alho, alguma pimenta do seu gosto, no caso aqui uma páprica doce, poderia ser picante ou defumada, dependendo da aplicação, e a mostarda. É importante ter os ingredientes bem gelados e também os recipientes os quais a gente vai utilizar para o preparo da maionese. Então, aqui, ou você mantém o seu liquidificador, o copo dele, dentro da geladeira, ou você também pode usar uma estratégia de colocar um pouco de gelo dentro dele antes de começar o processo de produção. E assim você vai ter uma segurança maior para a emulsão acontecer sem que haja nenhum problema durante o processo. Tem um pouquinho dele triturado, se no meio do processo eu achar que está precisando, eu posso adicionar também, tá? Então, nós vamos começar adicionando todo o leite. Colocar já um pouco de sal, depois eu complemento esse sal de acordo com a necessidade. Mais uma vez um pouquinho de alho cru, bem picadinho, para já garantir que ele fique bem homogêneo na mistura. Um pouquinho de pimenta ou páprica, mostarda, também muito importante. E aí, nós vamos entrar com o ácido, né? O ácido que vai trazer aí essa possibilidade de emulsão um pouco mais estável. Vinagre, limão, mas poderia ser apenas um deles. Liquidificador. Emulsionar ele um pouco. Você vai perceber que o ácido junto com o leite já provoca uma coagulação e isso vai inclusive auxiliar no processo durante a inserção do óleo, tá? Então eu vou começar com um pouquinho de óleo bem gelado. Então, eu vou dar continuidade aqui ao processo, vou tampar o liquidificador. A tampa deste copo tem um furinho, qual eu vou ir vertendo o meu óleo. Vou parar um pouquinho para vocês observarem internamente, que ele começa a ficar espumando, ele começa uma certa espuma, que é bom sinal de homogeneização. Vou ligar novamente, velocidade baixa. Aqui já, pelo barulho,
Já dá para perceber que ele tá homogeneizando, tá cada vez uma mistura mais cremosa. Aqui, ó, a gente já tem uma textura. Fechar novamente. Agora, ele começa a ficar um pouco rígido, às vezes é mais difícil de homogeneizar. Então, é importante provar, já vou aproveitar, vou provar, só para finalizar a homogeneização desse restinho de óleo. E aí eu já ajusto os sabores. Mas já temos uma textura de maionese aqui bem legal. Uma maionese sem adição do emulsificante gema de ovo. Limãozinho. Você pode dosar de acordo com o seu gosto. Eu sou fã do limão. Limão é bom demais. Sempre que eu vou visitar minha família, eu trago um saco de limão. Tem um monte que pede limão lá. Delícia, traz pra mim também. Lógico, eu vou levar na sua casa. Sal. Mais uma pimentinha para sabor. Então aqui temos a nossa maionese de leite pronta. Vamos reservar ela na geladeira. É importante mantê-la na geladeira, porque assim a gente consegue manter uma estrutura. A maionese feita com leite, ela é interessante para aqueles que não gostam muito da maionese caseira, feita com gemas, que fica um residual. Você está fazendo uma base de molho que leva o espessante gema de ovo. Então ele tende a ficar um residual, mas a maionese de leite já não vai ter esse sabor. Você vai complementar ela com aqueles ingredientes de sabor básico, mas não vai ter aquele residual de ovo no final. Então temos aqui um produto para todos os gostos. Então agora nós vamos preparar uma maionese com ovo cozido. Ovo, né, que contempla gema e clara. Vamos usar mostarda também, que pode ser as diferentes variações de mostarda. Sal, um pouquinho de páprica, alho também já picado, suco de limão e vinagre de vinho branco. Aqui o óleo, um pouquinho de água gelada, com gelo para ajustar a textura final da nossa maionese. Nossa, maionese com ovo cozido, essa é nova pra mim. Eu já conhecia maionese assim. Olha, eu já provei, muito inclusive. bem. Vou colocar até um pouquinho de água, que eu sei que a textura dela às vezes fica muito firme. Homogeneizar bem os primeiros ingredientes. E aí começamos a inserir nosso óleo. Já temos uma textura boa de maionese. Nicolas, essa aula de hoje tá sensacional. Mas me diz uma coisa, qual a diferença do sabor da maionese caseira para maionese industrializada? A gente, quando compra uma maionese industrializada, normalmente ela tá lá na prateleira, sem refrigeração, porque são adicionados ali muitos aditivos, conservantes. Essas adições, elas vão eventualmente trazer algum sabor diferenciado, algum sabor residual. Então isso é uma questão importante que a gente precisa pensar também. Fala a verdade, você já deve estar com uma lista de pratos que ficariam perfeitos com essas maioneses do Nicolas. Não sai daí que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta. O docente Nicolas ensina a preparar diferentes versões da maionese e um molho tártaro que acompanha um peixe empanado na cerveja. Vamos conferir agora a parte final da receita. É com você, Nicolas. Agora nós temos aqui
uns ingredientes para fazer um molho tártaro, que é esse molho derivado da maionese. Então nós temos aqui picles, que podem ser variados. Aqui a gente optou por fazer com o picles de cenoura, o picles daquele cornichon, aquele pepino pequenininho. Eu adoro picles. Eu também adoro, mas eu não fazia ideia que tinha picles de cenoura. Achei que era só de pepino. E também um produto que é a alcaparras, que ele fica dentro de uma solução ácida e salgada. E temos aqui um pouco de cebola, que também poderia ser alguma cebola em forma de picles. Um pouco de salsinha, zestes de limão siciliano, um pouco de mostarda, páprica, sal e mais limão, se quisermos ajustar ainda mais a acidez, tá? Essa é a maionese clássica que nós preparamos. Basicamente é fazer misturas de acordo com a sua vontade de sabor, enfim. Começar pela cebola, a cenoura, o pepino. As alcaparras, é muitas vezes importante ter o cuidado de dar um banho nela, você tirar um pouco dessa salmoura que fica e faz dela algo um pouco mais salgado. Aqui as zestes de limão, siciliano no caso, poderia ser o Tahiti. Mostarda, vou usar toda essa mostarda. Páprica, sal, salsinha e um pouquinho de limão. Só homogeneizar. Se quiser agilizar o processo, coloque no liquidificador ou ainda use o mixer, que vai ficar tão bom quanto. Já temos aí um sabor adequado. Vou armazenar ele novamente, cobrir e levar ele para a geladeira. Então, agora, para acompanhar esse nosso molho tártaro ou ainda a própria maionese, sem adição de outros elementos, eu vou preparar um peixe no empanamento mole para ficar mais interessante essa nossa experiência gustativa. Então, aqui eu tenho a mistura de farinha de trigo e um pouquinho de fermento químico. Já vou peneirar para homogeneizar esses dois elementos. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal e um pouco de pimenta. Aqui eu vou misturar uma cerveja, pode ser água com gás também. A ideia é algo gaseificado para contribuir ali na estrutura do empanamento, mas também essa cerveja, sendo de boa qualidade e saborosa, vai agregar valor no nosso preparo. Cerveja para empanar, essa para mim também é novidade. Você conhecia? Não conhecia, mas tenho certeza que tem uma galera em casa agora que vai gostar mais ainda de peixe empanado, viu? Aí a gente mistura ela com as gemas, homogeniza. Vamos verter aqui. Cerveja usada foi uma cerveja de trigo. Eu acho que elas têm um sabor interessante, que agrega valor aí no preparo. Então é só homogeneizar. Vou usar um fouet, só para garantir essa homogeneização. Agora eu vou pegar os ingredientes que faltam para a finalização do nosso empanamento. Então, o peixe e a clara em neve, que vai ser homogeneizado aqui nessa mistura. O peixe, é importante que ele já esteja temperado, para ter um sabor já. A clara aqui já está praticamente em neve. Já dei uma antecipada. A clara que vai dar um pouco mais de aeração para o meu produto final. Então vou colocar em duas partes, só para garantir mais homogêneo. É importante que esses ingredientes todos estejam bem gelados para ter uma crocância legal, para ter um volume interessante na nossa receita final. Não precisa usar o fouet aqui, a gente só quer homogeneizar mesmo. Dá pra ver que ela tá já com mais bolhas. Detalhe importante, peixe bem temperado, garantindo então sabor com antecedência. Eu tô usando aqui um peixe, uma tilápia ou ainda o Sanpeter. Você pode optar por outras versões, como um linguado, ou ainda você pode fazer isso em camarão, você pode fazer isso em vegetais. É um preparo que aceita todo tipo de ingrediente. Então vamos fazer uma leve camada com essa farinha. Aqui nós temos uma farinha de trigo, que pode estar temperada ou não.
Nesse caso, a gente optou por deixar os temperos já na nossa base. Tira o excesso. O óleo já está aquecendo. É importante esse óleo estar por volta dos 180 graus, que é a temperatura adequada. Se o filé for muito alto, você pode ainda optar por fazer aí uma temperatura mais baixa, ter uma temperatura mais baixa, para ir gradativamente cozinhando e ganhando coloração. Tira o excesso dela, o pedaço do peixe. E aí, com o óleo já quente, você não vai jogar ele dentro do óleo, você vai deixar ele ganhar uma estrutura e aí você vem e solta ele. Assim vai garantir uma crosta mais uniforme, sem que ele cole no fundo da panela. Então vai virando o peixe para garantir que a cocção aconteça gradativamente de maneira uniforme. Observe a crosta dele, tem que ficar uma crosta uniforme, coloração uniforme também. E tá bom. É bom sempre que as frituras, ao serem finalizadas, sejam depositadas aí sobre um papel absorvente. Não coloque um em cima do outro, porque você vai perder essa possibilidade de deixar a sua fritura bem sequinha. Nicolas, você poderia explicar pra gente o que é o empanamento mole? O empanamento mole, ele é aquele empanamento, nessa versão que foi feita, que tende a deixar uma maciez entre o produto empanado e aquela casquinha externa. Existem algumas versões que podem mudar a receita e ter uma película mais fina e crocante, mas principalmente nesse método a gente vai ter um diferencial que é essa maciez entre o produto e a casquinha. Chegamos agora então no momento mais interessante do programa, onde eu vou provar os produtos preparados. Aqui vocês podem ver que a maionese tradicional tem um aspecto diferenciado quanto ao brilho, quanto à sua estrutura também, a gente consegue perceber. Já na maionese feita com os ovos cozidos previamente, a gente tem uma cremosidade diferente. Eu tenho também uma coloração que acaba ficando diferente por conta do processo de cocção dos ovos. E ainda a nossa maionese de leite, que está aí com uma coloração mais clara. E aqui a derivação da nossa maionese, então, tradicional, tá? Então vou pegar aqui com as mãos mesmo. Importante ter aí a textura interessante, um pouco ainda de crocância. Entendam que esse é um produto, um método de empanamento que, se ele demorar muito para ser servido, ele tende a perder um pouco da sua crocância, mas ainda assim ele tem toda a experiência gustativa de sabor bem interessante, tá? Eu gosto bastante, acho que nem é necessário adição de mais acidez, já ajustamos ali de acordo, mas sempre é legal acompanhar um limãozinho, quem quiser adicionar um pouco mais de acidez. E as maioneses, você pode escolher a mais adequada aí para a sua utilização. Você vai perceber pequenos gostos variados, principalmente nessa com o ovo já cozido, ou ainda um pouco mais de sutileza no sabor, considerando a não adição de gemas, né? Quando a gente fala da maionese de leite.
mas temos aí versões para todos os gostos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, Areta. Tchau, Félix. Até a próxima. Tchau, Nicolas. E obrigado por hoje. Tchau, Nicolas. Você arrasou na receita. E aí, Areta? Tá preparada para tentar mais uma vez? Não apenas mais uma vez, mas tentar mais de um tipo. Vou virar especialista em maionese. Olha, quero ver, hein? E se você quiser aprender mais receitas e conteúdos especiais sobre gastronomia, acompanhe nossos próximos episódios. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.